Boa tarde, meio-dia, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Organização Internacional reconhece relevância de ação do TJMG com Machacalice. Universidade terá de indenizar a aluna por não validar disciplinas cursadas. STF forma maioria em julgamento sobre as normas que proíbem manifestação de advogado público. Acompanhe uma entrevista com o diretor do Foro da Comarca de Campo Belo, Emerson de Oliveira Correia. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. Organização Internacional reconhece relevância de ação do TJMG com Machacalice. Detalhes com Flávia Carneiro. O projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, em desenvolvimento há 3 anos na comarca de Águas Formosas, é um dos 10 selecionados pelo Observatório da Inovação no Setor Público da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A iniciativa é desenvolvida por meio do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, da comarca de Águas Formosas, no Vale do Mucuri de Minas Gerais. O projeto, único representante do Brasil, foi eleito como case de inovação na categoria Novos Métodos para Preservar Identidades e Robustecer a Equidade, juntamente com projetos de Singapura e da Itália. Foram analisadas, desde a primeira etapa até a escolha final, 1.084 propostas de 94 países. O projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali consiste, entre outras atividades, na realização de audiências judiciais nas aldeias, com tradução para que indígenas possam exercer os direitos. A comunidade participa de eleições simuladas com candidatos fictícios representados por animais que fazem parte do cotidiano indígena. Também são desenvolvidas reuniões regulares de caráter informal e colaborativo que dão protagonismo aos indígenas para que eles manifestem desejos e necessidades. Desde o início do projeto, houve 8 rodas de conversação entre indígenas e não indígenas. A partir dos problemas identificados, foram realizadas ações coletivas para a emissão de 256 carteiras de identidade e 81 títulos de eleitor. Foram realizadas 52 audiências com 105 ajuizamentos de ações, como a proteção dos direitos previdenciários, o reconhecimento de uniões estáveis e a regularização de situações familiares. Segundo o juiz de Águas Formosas e idealizador do projeto, Matheus Miranda, outro aspecto fundamental é que, com a articulação de redes de agentes públicos e outras entidades em torno do atendimento aos indígenas, o projeto alcança continuidade e deixa de ficar dependente da condução do judiciário local. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A Justiça determinou que o Estado de Minas Gerais coloque à disposição, em favor de um estudante com transtorno do espectro autista, um professor de apoio permanente e exclusivo. O profissional deve permanecer em sala de aula sob pena de multa. A decisão foi proferida em primeira instância pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Governador Valadares e confirmada pelos magistrados da 6ª Câmara Civil do TJMG. Em caso de descumprimento, a multa diária estipulada foi de R$ 200, limitada à quantia de R$ 20 mil a ser revestida em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Universidade terá de indenizar a aluna por não validar disciplinas cursadas. Danilo Baião. Uma instituição de ensino terá que indenizar por danos morais uma estudante em R$ 5 mil por não ter aceito matérias que ela já havia cursado na instituição e lhe imposto um desgastante processo para que essas matérias fossem reconhecidas. O processo mostra que a estudante, que já cursava 2 cursos dentro da instituição, migrou para um outro curso, mas a universidade não aceitou o aproveitamento de 4 matérias que ela já havia cursado. A estudante só obteve sucesso após ingressar com processo judicial.
A instituição alegou em sua defesa que não houve falha na prestação do serviço e que a estudante teve apenas meros aborrecimentos, o que não foi aceito pelo juiz de primeira instância. O relator da apelação, juiz convocado Narciso Alvarenga Monteiro, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a decisão do juiz. Segundo o magistrado, a estudante tem direito à indenização por danos morais, pois ela sofreu um grande desgaste, abalo emocional para solucionar uma demanda muito simples. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. A seguir, STF forma maioria em julgamento sobre as normas que proíbem manifestação de advogado público. E mais, acompanhe uma entrevista com o diretor do Foro da Comarca de Campo Belo, Emerson de Oliveira Correia. Voltamos em instantes. STF forma maioria em julgamento sobre as normas que proíbem manifestação de advogado público. Fernanda Porto. O julgamento foi suspenso depois que a ministra Carmen Lúcia pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A ação que questiona a proibição de advogados públicos de se manifestarem sobre assuntos que digam respeito ao próprio trabalho foi ajuizada pela União dos Advogados Públicos Federais do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa. A alegação é que a chamada Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, de 1993, que veda a manifestação do advogado público, afronta os princípios constitucionais da publicidade, moralidade, transparência e liberdade de expressão. A norma só abre exceção se o advogado-geral da União autorizar o advogado público a falar sobre determinado assunto, mesmo que o tema seja sobre processos em andamento. No STF, o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou no sentido de que a lei é constitucional e explicou que a intenção da norma é resguardar o sigilo necessário na advocacia e, consequentemente, amparar o interesse público. Entendimento que foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça. Com 6 votos, mesmo com o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, o plenário da Corte formou maioria para a validação da lei. Mas vale ressaltar que, antes da conclusão do julgamento, os ministros do STF podem modificar o voto. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. A 15ª Câmara Civil do TJMG modificou sentença da comarca de Timóteo e condenou um site de vendas a indenizar um comprador por danos materiais e morais. Uma transação frustrada no site permitiu a utilização indevida dos dados pessoais dele por terceiros em outras negociações. O consumidor alegou que acessou a plataforma para a compra de 4 pneus acrescida do frete. Segundo ele, de modo inesperado, a compra foi cancelada e o montante pago pelos pneus foi devidamente estornado. No entanto, foi informado ao cliente que não seria possível devolver o frete. Além da negativa de pagamento, o consumidor descobriu que a plataforma estava utilizando seu CPF em anúncios de vendas. Acompanhe uma entrevista com o diretor do Foro da Comarca de Campo Belo, Emerson de Oliveira Correia. A entrevista de hoje é com o diretor do Foro da Comarca de Campo Belo e titular da 2ª Vara Civil, juiz Emerson de Oliveira Correia. Eu, Flávia Carneiro, falo aqui do estúdio da Rádio TJ Minas com o doutor Emerson neste momento. Bem-vindo, doutor Emerson. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí a todos os ouvintes da Rádio TJ Minas. Quais são os principais projetos que serão desenvolvidos na comarca de Campo Belo aí neste ano? Campo Belo é uma comarca composta aqui por 4 municípios, totalizando um atendimento aqui de mais ou menos 70 mil pessoas na região. Os projetos que a gente tem assim corrido muito atrás aqui, principalmente para o ano de 2023, é a cooperação junto aí com o Tribunal de Justiça para a gente ver
se coloca a vara criminal nossa aqui em dia, sabe? Nós ficamos aguardando agora ansiosamente a chegada de uma nova magistrada, está prevista para o mês de março, e aí continuar no projeto aqui de combate à violência doméstica. Nós temos um projeto aqui que se chama Não Se Cale, é um projeto que já vem sendo desenvolvido há alguns anos na comarca. E nós estamos nessa luta incessante com a ajuda de psicólogos, advogadas, assistentes sociais, para ver se a gente, de fato, né, protege as vítimas de violência doméstica, porque isso aí está se alastrando muito, não só em Campo Belo, mas por todo o Brasil. O acervo da comarca, o acervo de processos, é muito elevado? Sim, nós temos aqui, são 4 varas, 4 juízes, sabe? No momento com 3, né? Como eu já tinha dito, são 2 varas cíveis, uma vara do juizado especial e uma vara criminal. Cada vara, mais ou menos, com 6 mil processos, um total de 24 mil processos. Temos também aqui, que eu gostaria de ressaltar, a PAC. Nós atualmente contamos com 100 recuperandos e buscamos fazer um trabalho na inserção desses recuperandos de volta para a sociedade, com um índice de reincidência muito baixo. E eu peço encarecidamente a ajuda de todos vocês para que a gente possa divulgar esses trabalhos da APAC em todo o Brasil, porque é a solução para o nosso sistema carcerário. Prepara quem está privado de liberdade para voltar para a sociedade, né, doutor? Exatamente. Não é só jogar a pessoa e abandoná-la dentro do sistema prisional. Estamos aqui tentando dar o máximo mesmo, procurar sempre atender melhor o cidadão, evitar, através da Central de Conciliação, do Sejusc nosso, tenham ações demoradas, ações caras para o cidadão pobre que não pode pagar, para que ele tenha amplo acesso à justiça, que ele venha até o Sejusc, procure as nossas orientações aqui, procure o apoio da Defensoria Pública, porque a gente percebe que a população está muito sem informação correta. Então, muita fake news rodando por aí, e isso não colabora em nada. Então, nós temos que dar um jeito de trazer mais informações o mais rápido possível para todos os cidadãos. Aproximar aí a justiça do cidadão, né? Principalmente o que mais necessita, né, doutor Emerson? Exatamente, e mostrar que a justiça está aqui de portas abertas. Ok, doutor Emerson, obrigada pela entrevista. Já fica aqui o meu convite para o senhor voltar a falar aqui com a gente da Rádio TJ Minas sobre esses projetos. Eu que agradeço essa oportunidade, né? O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você.